Então tá, pessoal, vamos para a nossa segunda parte da aula, que são as regras da hermenêutica. Agora a gente já viu na parte anterior uma contextualização da importância da hermenêutica, alguns exemplos, né, positivos e negativos, mas agora nós vamos para as regras. Como é que a gente coloca na prática essas regras? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que ter, isso aqui vocês têm que sair assim, ó, falando ali na porta ali embaixo, texto fora, texto dentro de contexto, texto dentro de contexto, texto dentro de contexto, tá? Tem que entrar na mente de vocês. Texto dentro de contexto, tá? Todos os textos bíblicos estão inseridos dentro de um contexto imediato e devem ser interpretados à luz do seu próprio contexto. Não podemos isolar textos para interpretá-los. Isso aqui é um dos grandes erros de interpretação e acaba virando erro de pregação, de ensino, mas de interpretação e ensino também. É texto fora de contexto. Todo texto ele está dentro de um contexto. O que é um contexto? Nós temos um versículo 5, esse é o texto. 5 e 6 é o texto. Nós vamos pegar um versículo 5. O que é o contexto dele? É o que vem antes e o que vai depois. Não é o 4 e o 6, é do 1 ao 4, às vezes é do 6 ali ao 15, 20, enquanto fala daquele assunto. O contexto é todo o texto que tem antes ou depois de um versículo, ou de versículos, que trata do mesmo tema, do mesmo assunto. Isso é o contexto. Quando nós lemos um versículo, nós não podemos interpretar ele sozinho. Nós temos que interpretar à luz do contexto imediato dele, é o que vem antes, o que vem depois. Se é 10 versículos, se é 5, se é 15, tudo que fala do mesmo assunto, amém? Então, texto, ó, saí daqui martelando a cabeça. Texto dentro de contexto. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Isso aí é fato. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. A Bíblia é a mãe da maioria das heresias que tem. Então, vamos lá. Segundo, Bíblia por Bíblia. Então, agora já são regras, né? Analisar textos dentro dos contextos. Bíblia por Bíblia, o que é? A Bíblia é a sua melhor intérprete. A Bíblia é a melhor intérprete dela mesma. Na maioria das vezes é possível interpretar corretamente um texto à luz do seu contexto. Na grande maioria das vezes nós vamos ler um texto dentro do contexto e vamos entender. Beleza, entendemos ali aquela lição moral, aquela lição espiritual, aquela lição ética, aquela informação, né? Tranquilo, a maioria dos textos bíblicos são de fácil interpretação. E ali dentro do próprio contexto a gente entende. Beleza, acabou ali. Né? Fizemos uma boa exegese, show de bola. Mas, em alguns casos, é necessário recorrer a outros textos bíblicos que tratam do mesmo tema ou assunto. Tá? Exemplo, tá lendo um texto lá sobre relacionamento, marido e mulher. Num determinado texto bíblico, leu o texto, analisou o contexto, ficou com dúvida. Mas isso aqui está meio duvidoso. Pode ser sobre salvação, pode ser sobre casamento, pode ser relacionamento pais e filhos, enfim, um tema. E não entendeu bem naquele assunto. O que a gente faz dentro daquele livro? Todo o contexto, professor Mário. Li do primeiro ao versículo ao 15º, todo o contexto que fala, e não entendi. A gente vai buscar em outros lugares na Bíblia que fale do mesmo tema ou do mesmo assunto. E aí vai clarear. Então lá no outro texto da Bíblia fala isso, lá no outro fala aquilo, em outros livros diferentes, às vezes Antigo Testamento, às vezes Novo, vai clarear, Bíblia por Bíblia. Primeira regra quando a gente tem dúvida é buscar em outros lugares na Bíblia textos que falem do mesmo contexto. E aí daqui a pouco vai clarear para nós uma interpretação que ficou duvidosa. Então a Bíblia é a melhor intérprete da própria Bíblia. Textos de difícil interpretação na Bíblia. Olha que interessante, a própria Bíblia fala para gente que tem coisas difíceis de entender dentro dela. O apóstolo Pedro, na 2 Pedro 3,16, olha o que ele escreve. Quando ele fala ele está falando do apóstolo Paulo, tá? Só do apóstolo Paulo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Isso é o apóstolo Pedro falando, que o apóstolo Paulo escreve coisas que é difícil de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que interessante esse texto. Primeiro,
Pedro falando de Paulo, que Paulo escreve daqueles assuntos nas outras cartas, mas que tem coisas que é difícil de entender, porque Paulo era muito inteligente, muito estudado. A maioria dos apóstolos era pescador, né, era gente simples, e Paulo era doutor da lei. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres da lei naquela época. Então Paulo era muito estudado. A mente de Paulo, além da inspiração do Espírito Santo, que Pedro também tinha, que todos eles tinham, Paulo tinha uma mente assim, filosofia, teologia, cultura. Paulo era um cara assim, um gênio, né? Um Einstein da época, vamos botar assim, independente da inspiração que ele tinha. Então, o próprio Pedro diz, tem coisa difícil de entender, mas coisa difícil de entender, Pedro diz que é para rejeitar, aqui nesse texto? Não, ele não desmerece Paulo, ele só diz que tem coisa que Paulo escreve que é difícil de entender, porque Paulo tinha uma mente muito brilhante. Mas ele vai dar uma advertência, os ignorantes e os estáveis torcem, ou distorcem, às vezes as coisas difíceis de Paulo. Só que ele diz que não é só as coisas de Paulo, como também fazem como as demais escrituras, eles torcem toda a escritura, não só as escrituras de Paulo. De Paulo, algumas coisas é difícil de entender, Pedro mesmo diz, reconhece, a Bíblia reconhece, que tem coisa dentro dela que é difícil de entender mesmo, tá? Que não é fácil de entender, mas eles torcem as coisas difíceis e torcem também todo o resto. Entenderam? Olha a importância da hermenêutica, para a gente não cair nesse laço aí que a própria Bíblia adverte que a gente tem que ter cuidado. Isso aqui é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, tem textos difíceis de interpretação e a própria Bíblia nos ensina isso. Ela não está escrito lá que tudo é fácil de entender, pelo contrário, tem esse tipo de advertência. Exemplo, agora eu gosto de exemplos. Vamos fazer que nem lá, agora vai ficar todo mundo com medo por causa dos mergulhos de namoro. Mas tá bom, vai para falar, não precisa ficar com vergonha. Esse aqui é um texto que eu gosto de exemplo de hermenêutica. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13, apóstolo Paulo escrevendo, tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu já vi, e vocês talvez vão ver gente dando explicação desse texto. Leem só esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E eles trazem mais ou menos esse tipo de interpretação. Fiz um resumo como se eu fosse interpretar desse jeito, tá? Muitos interpretam e ensinam que este texto é base para que todas as coisas boas que queremos podemos conquistar com base nesse texto. Então muitos vão dizer, ó, tá aqui, eu vou pregar aqui para vocês, tá? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso quer dizer, irmãos, que não tem limite, que tudo que vocês quiserem, vocês podem. Deus, ele é um Deus que pode dar todas as coisas, ele te fortalece. Em todas, eu posso tudo porque ele me fortalece. Eu sou um leão, eu sou isso, eu posso, tu quer um carro novo, tu quer uma casa, tu quer uma mulher, tu quer um marido, tu quer isso, tu quer aquilo, tudo tu pode porque Deus te fortalece, porque ele te fortalece e assim vai. Eu já vi muitos interpretar e pregar desse jeito. Isso é um texto isolado. Tá? E muita gente leva para esse lado que todas as coisas a gente pode porque Deus nos fortalece, porque Cristo me fortalece. Agora vamos ver se o contexto o que diz. Se nós retroceder só um versículo, só um versículo, um só, eu não estou nem falando de vários depois e de antes, um só, no versículo 12 antes. Se quando alguém pregar a gente só lê um versículo antes nesse caso. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí, tudo posso naquele que me fortalece. Já cai por terra todo esse tipo de interpretação triunfalista. Eu vou triunfar. Né? Então, o que Paulo está falando aqui? Só um versículo antes. Que ele sabe passar por momentos bons, por momentos difíceis, com bonança, com fartura, com necessidade. E essas coisas todas ele pode, por quê? Porque tudo ele pode naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Ficou mais claro? Um versículo só voltando. Então é um texto agora dentro de contexto. O tudo posso naquele que às vezes eu já vi atrás de carro, aqueles para-barro de caminhão, tudo posso naquele que me fortalece, né? É frase que coloca assim. E será que eles entendem esse sentido? Que quando a pessoa diz tudo eu posso naquele que me fortalece, ela está dizendo, se eu estiver doente, se eu tiver um câncer, se eu perder um filho, se eu passar fome, aí tu vai dizer que tudo pode naquele que te fortalece? Será? Que as pessoas que gostam de falar esse texto, de pregar desse jeito, será que tu vai abrir a boca e vai dizer que nem Paulo, tudo posso naquele que me fortalece?
Isso é análise de texto dentro do contexto. Muda totalmente a interpretação. Isso que eu voltei só um versículo. Agora nós vamos ver Bíblia por Bíblia. No mesmo texto, Bíblia por Bíblia. Análise de Bíblia por Bíblia. Agora vamos buscar em outro texto. Lá em 2 Coríntios, também escrita por Paulo. Posso usar? Pode. Foi escrito por Paulo falando dele mesmo. Versículo 11, 24 a 26. Olha o que Paulo fala, o que é tudo posso naquele... Aí está conectado porque ele está falando das coisas que ele passou por Cristo. Barbada. Daí tu pode abrir a boca e dizer tudo posso naquele que me fortalece. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Só 5 vezes ele levou 39 chicotadas nas costas, no peito. Com um chicote, o flagrum lá, que arrancava pedaços da pele com os pedacinhos de osso e lesionava com as bolinhas de chumbo. E puxava e arrancava, escarnecia. Só 5 vezes, 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Deram-lhe, literalmente, cagaram-lhe a pau. Quando a gente fala, né? Perdão da palavra, que a gente usa, não é? Esse realmente, pegaram um pedaço de pau e bateram nele, tá? 3 vezes ele apanhou com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Ó, apedrejado, 3 vezes naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar, naufragado no mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, né, os judeus, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. E aí aí tu pode conectar numa pregação que eu usei isso numa pregação. Eu tenho essa pregação gravada, tudo posso naquele que me fortalece. Era essas coisas que Paulo estava dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Será que as pessoas que enchem a boca para falar e para pregar naquele outro sentido têm coragem? Nenhum. Agora nós temos Bíblia por Bíblia. Primeiro texto dentro do contexto, só voltamos um versículo, opa, já pensei melhor. Bíblia por Bíblia, já me apavorei. Já estou com medo de falar que eu tudo posso naquele que me fortalece. Já me deu até medo de falar isso. Quem repete comigo aqui, que eles gostam, repete comigo, daí já vai ficar todo mundo bem assim. Até repito, mas ai meu Deus. Interpretação correta, podemos sim, todas as coisas, se estivermos firmes em Cristo. Passamos por momentos bons e ruins, mas venceremos sempre se buscarmos forças em Deus. Aí pode pregar. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vai servir para um momento bom? Sim, mas vai servir para um momento de doença, de tristeza, de choro, de perda, de fome, de frio. Vai servir para tudo. Tudo posso naquele que fortalece. Eu tenho que falar no momento bom, mas eu tenho que falar no momento difícil. E é uma lição bíblica, Agora a gente fez texto dentro do contexto e Bíblia por Bíblia. Amém?